Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Giovanni Vitorelli. Estou aqui hoje mais uma vez para a gente bater uma resenha sobre mais um pós-jogo. Guarani e Ceará se enfrentaram ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h30. Jogo que, inclusive, foi muito marcado pela estreia das novas luzes do estádio Brinco de Ouro da Princesa, com direito a show de luz também, né? Pô, ficou tudo muito bonito, a torcida compareceu, fez a festa dela. Em uma quarta-feira à noite, aquele horário horrível, o Guarani colocou 10 mil torcedores dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Fora o show, que foi assim, antes de começar o jogo, todo evento, foi muito legal, foi muito bonito, foi de arrepiar realmente. Ver todo mundo ali com o flash do celular verde e tal. Pô, foi muito da hora. Foi uma coisa que nós vamos contar para os nossos filhos, netos, algo que você pode ter vivenciado com seu pai, uma coisa que você pode ter vivenciado com seu filho, e por aí vai. Eu tenho, né, a grande sorte de ter meu pai aqui comigo e poder vivenciar esses grandes momentos do Guarani, do futebol junto com ele. Ontem não foi diferente. Tivemos que beber algumas cervejas a menos, uma vez que a gente teve que entrar mais cedo para poder ver o show de luzes. Dito isso, vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um tactics. E o que eu vi um pouco dessa partida, que para mim teve bastante nó tático dos dois lados, é gostoso quando você vê dois técnicos que sabem o tático, né? Sabem como mover peças para criar um jogo de xadrez. E eu vi bastante isso nessa partida. Começar falando na escalação do Guarani. O Guarani dessa vez veio a campo com a volta do Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Bruno José, João Vitor e lá na frente Bruno Mendes e Bruninho. Cara, 4-4-2 que a gente acostumou a ver com esse Bruninho jogando de falso 9, que eu tanto falo, o falso 9 que sai da situação de atacante, cria dúvida no zagueiro e vai para uma linha ali próximo dos volantes adversários, dos meias adversários. O Bruninho baixou bastante a linha dele ontem para criar esse movimento de dúvida e funcionou. Não à toa, logo no começo, o Luiz Otávio faz uma falta ali que ele tem que matar a jogada no Bruno Mendes, porque ele ficou numa situação que ele não sabia se ele saía para dar o combate ali no meio ou se ele guardava a posição dele. Cara, essa é a ideia da função do falso 9. Criar essa dúvida no zagueiro para gerar espaço nas costas dele, criar essa dúvida no volante para conseguir gerar espaço nas costas dele, gerar dúvida até no meia para outro volante sobressair e poder organizar a jogada ali de trás. A gente tem um volante que faz isso muito bem. Eu acho esse 4-4-2 do Guarani muito coerente, principalmente quando o Bruninho está inspirado. E ontem ele foi bastante em situação de 1 contra 1, ele foi para cima de marcador, ele gerou muita situação ali pela individualidade. E esse esquema requer isso, já que você não tem um camisa 10 fixado entre os dois pontas, entre o meia direita e o meia esquerda especificamente. Então você depende muito da criatividade desse meia. Então funcionou. No primeiro tempo eu vejo que funcionou bem, o Guarani teve boas oportunidades até, mas o Ceará ainda foi melhor na primeira etapa do jogo. Eu vejo que o Ceará acabou dominando mais a situação ali de chegar com a bola dominada. O Guarani eu ainda acho, cara, que joga com uma linha desnecessariamente muito baixa. Quando o Alan Santos entra no time de volta, essa linha tem que baixar, porque ele é lento e ele toma muita bola nas costas. Tem um negócio que a gente chama que é de controle da profundidade das costas, que é para zagueiro e lateral normalmente, que é justamente para você conseguir controlar a profundidade de onde você está até a linha de fundo, para não tomar a bola nas costas. E o Alan Santos tem uma dificuldadezinha nisso, cara, que foi justamente num lance assim que sai o gol anulado, mas que sai o gol do Ceará. Uma coisa que eu quero destacar desse time é que ontem o Matheus Bueno ficou muito encarregado quanto à marcação. Ele ficou ali no propósito mesmo de fazer o 1 contra o Chay. O time do Ceará triplicava os jogadores pelo lado direito, então tinha o lateral direito do Ceará, o Kaique, tinha o volante Breno, o Eric Puga e o Chay ainda caía por ali. Quando era pelo outro lado, tinha o lateral esquerdo, o William Maranhão, que era o 95, encostava bastante,
O Pulga é quem joga pela esquerda. O Eric era quem estava jogando pela direita. Desculpa a confusão. E o Bissoli caía por ali e o Chay entrava numa situação de centroavante. Isso deu muito trabalho pro time do Guarani, bicho. Se não fosse por uma partida excelente do Mike, defensivamente perfeita e ofensivamente maravilhosa, não à toa foi o melhor do jogo, tanto pelo SofaScore e por opinião popular da mídia. Jogou muito bem, cara, organizou muita situação de ataque, muito bem em lançamento, muito bem defensivamente, conseguiu chegar em linha de fundo e criar situação de gol. Eu acho que tem até uma situação ali de um lance meio duvidoso, eu tenho até que parar para não achei o lance para rever, mas de um possível pênalti em cima dele. Ontem o Mike fez uma senhora partida. E para mim não é novidade, cara. Eu acho desde o começo do campeonato que ele vem jogando muito bem e que é uma evolução constante do jogador. Mas essa situação de que triplicava o lado direito do Ceará, consequentemente o lado esquerdo do Guarani, o João Vitor falhou muito na marcação. E o João Vitor, ele parece mesmo ter essa dificuldade de se orientar no sistema defensivo e ver onde ele precisa estar posicionado, quem ele precisa morder e quem ele precisa ficar ali realmente parado esperando a situação de poder morder esse jogador. Por exemplo, vou dar aqui uma situação. Lá pelos 15 minutos de jogo, o Kaique vem carregando uma bola, onde era justamente para o João Vitor marcar o Breno, o volante oposto. Porque aí o Mike batia com o Eric, o João Vitor batia com o Breno, o Kaique já não fazia mais parte da jogada naquele momento, e o Matheus Bueno estava específico no Chay. Matheus Bueno, a gente sabe, ele não tem essa capacidade tão grande de marcação. E o jogo estava sendo ganho, entre aspas, a situação, a vantagem qualitativa e posicional daquele momento. O Ceará que joga um futebol, um jogo de posições, um futebol posicional, que o futebol posicional é a ideia de você criar superioridade no campo de ataque. Não necessariamente a superioridade numérica. Ela é uma das opções, mas pode ser numérica, pode ser posicional, quando o seu jogador está em vantagem de finalizar em relação ao fator do zagueiro chegar no seu atacante, você tem mais vontade de finalizar do que o zagueiro chegar no seu atacante. A qualitativa de ter um jogador superior ao defensor em situação de 1 contra 1, posicional, qualitativa e a posicional. São essas as superioridades do futebol, do jogo de posições. Você tenta criar elas no seu campo de ataque. E o Ceará estava criando tanto a posicional quanto a numérica, de ter um jogador a mais no campo de ataque em um determinado espaço do campo. Porque o que acontecia? O Chay saía da situação de meio e baixava para uma linha ali muito perto do Eric. O Matheus Bueno ficava em dúvida se ele corria ali no Chay para continuar a marcação e deixava um espaço nas costas dele, ou se ele mantinha a posição. E aí que estava o problema, porque ele estava mantendo a posição. E nesse tipo de situação, o que o técnico tem que enxergar e o volante que está fazendo dupla tem que entender também é de que se você foi denominado a marcar um jogador de 1 contra 1, que era o caso do Matheus Bueno com o Chay, você tem que acompanhar ele até o final, independente se você vai sair da sua posição. Ainda mais porque você é volante, não é o único volante, você não é um volante posicional. Você é um volante jogando com outro volante. Então, uma dupla de volantes. Nossa, foi complicado. Uma dupla de volantes. Então, se você acompanha o seu jogador de 1 contra 1 até o final, e o outro volante vai ficar encarregado por fazer uma marcação posicional, ou seja, a marcação naquela faixa de espaço em frente à área. E o Barbosa não estava fazendo isso. O Barbosa estava entrando na linha dos zagueiros e à frente da área do Guarani muito exposta. A sorte foi que o Ceará não conseguiu em nenhum momento achar esse espaço, né? E quando achou, que foi justamente o lance do gol, o Matheus Bueno, ele sai da posição dele e o Chay consegue se desmarcar em relação a ele e ficar justamente nas costas do Bueno. O Barbosa estava na linha dos zagueiros e aí ficaram dois jogadores livríssimos, que foi justamente Chay e Bissoli, os dois jogadores que participam do gol.
o Chay recebe numa entrelinhas sem marcação, e o Chay é um jogador de muita qualidade. O Chay é um cara que veio do futsal, um futebol sem espaço praticamente. Se você der espaço para ele na entrelinhas, ele sabe jogar de costas, porque justamente no society você aprende muito a fazer isso. E com espaço muito reduzido, ele conseguiu girar e achar um passe muito bom ali por cima, nas costas do Alan Santos, que não faz direito à marcação e deixa o Bissoli passar. Aí tudo bem, a gente pode falar que o Bissoli acertou um chute que pode dar 10 daquele e não vai acertar mais nenhum, mas foi um golaço e uma jogada onde o Ceará conseguiu achar a deficiência do Guarani e explorá-la muito bem. O que eu acho que tinha que ter acontecido naquele momento era inverter o lado do Matheus Barbosa com o Matheus Bueno. Ou então, eu nem acredito que eu vou falar isso, mas entrar o Lucas Araújo no jogo para o segundo tempo, que o Guarani continuou sofrendo com essa situação. Porque o Araújo ele tem todas as deficiências dele, mas você fala para ele, ó, marca esse jogador o jogo inteiro, ele faz isso. É aquele tipo de jogador operário que a gente fala, e eu não acho que é um demérito ser esse jogador operário. Eu era muito assim, inclusive, quando eu jogava bola. Inclusive sou. Então, eu acho que faltou um pouco esse tato do Loser. Mas o Loser acertou em outra situação. O Loser conseguiu, de certa forma, cauterar, conseguiu anular um pouco isso, que foi quando o Bruno José encosta muito no Diogo Matheus. O Bruno José vira quase um lateral direito. O Diogo Matheus entra para uma linha ao lado do Alan Santos. O Alan Santos centraliza e aí o Lucão pode fazer a sobra dessa jogada. O meio ainda ficou exposto, mas aquela inferioridade numérica na lateral o Guarani vinha tendo, consertou. O Lucão passava a fazer a sobra, então ele pegava justamente o Eric, aí o Mike pegava o Kaique, o Bueno pegava o Chay. E se o Breno entrasse ali naquela situação, o João Vitor estava nele. Aí acertou, mas o meio ainda estava muito exposto. Se o Ceará conseguisse achar mais um passe por ali, era uma situação muito perigosa. Outra situação que eu vi muito o Guto sabia que o Matheus Bueno tem essa deficiência de marcação. Não à toa, o Bissoli e o Chay ficavam muito lado a lado. Porque eu vi isso muitas vezes em situação de lateral. O lateral pegava para cobrar a bola, ameaçava jogar no Chay. O Matheus Bueno ficava entre os dois e o Bissoli saía para receber e o Chay aparecia nas costas do Bueno. O Matheus Bueno é um craque para a Série B. E ele é um jogador de Série A. Mas ele não é um marcador. Ele é um primeiro volante porque ele tem que estar perto dos zagueiros na situação de saída de bola. Mas ele não tem a capacidade na marcação. E o Barbosa, eu não quero voltar a criticar o Barbosa porque o Guarani está numa situação muito boa. Eu não quero pôr ninguém contra ninguém, mas cara, o Barbosa tá difícil, bicho. Ele não tá mais acertando passe de 2 metros, ele não acerta lançamento. É muito mal posicionado em todas as jogadas, perde a maioria do 1 contra 1 que vem de frente para ele. Tá difícil, cara, e tem que acertar essa situação na frente da área do Guarani. O dia que o Guarani pegar um time, e eu acho que vai ser um Vila Nova, que consegue vir com essa bola um pouquinho mais por dentro, cara, vai ser difícil, vai dar trabalho. Mas enfim, vamos torcer para que ao decorrer do campeonato isso vá sendo acertado. O Guarani vai muito bem na pressão no momento certo. A torcida ficou muito brava de que o Ceará tocava muita bola no campo de defesa, mas o Guarani sabe o momento de pressionar, sabe o momento de dobrar a marcação. Não à toa, se você for reparar, em todos os momentos que o Guarani realmente pressiona, marca lá em cima e dobra a marcação dos defensores, o Guarani toma a bola. Então, é treinado. Só que eu acho que essa linha ainda está muito baixa. Se fosse um pouquinho, isso aqui mais alta, essa linha, dava para fazer isso mais vezes. E a saída de bola do Ceará, que depende completamente do William Maranhão jogando de costas, igual o Bueno joga aqui no Guarani, o William Maranhão faz a mesma função. Inclusive, é um ótimo jogador o William Maranhão. Marca muito bem e tem uma saída de bola maravilhosa. E ainda chega no campo de ataque. Jogador para a gente ficar de olho. Você travando o William Maranhão ali, jogando com ele um pouquinho, isso aqui mais alta, e o Bruninho ficando só no William Maranhão, cara, ia acabar a saída de bola do Ceará. Porque aí você ia ter ainda o João Vitor para encostar no Kaique ou no Breno, você ia ter o Bruno José que consegue encostar no Eric e no lateral esquerdo, perdão, esqueci o nome do lateral esquerdo do Ceará. Você ia ter como fazer isso se a linha tivesse só aqui mais alta, ó.
Não estando, você tem menos essa oportunidade de tomar a bola no campo de ataque. E, repito, essa linha muito, extremamente baixa se dá devido ao Alan Santos, que é um zagueiro muito lento. Cara, ontem, pelo incrível que pareça, eu gostei muito da entrada do Lucas Silva no jogo. Lucas Silva, vocês sabem que eu sou horrível de nome. Isso, o Lucas Silva, número 20. Ele soube fazer uma coisa que no primeiro vídeo que eu falei sobre contratações aqui no Bubricast, eu falei sobre jogadores que o Guarani trouxe para a Série B, eu comentei que a função principal dele é o desmarque de ruptura. O desmarque de ruptura que é você aparecer nas costas do lateral, nas costas do zagueiro, você avançar a linha sem estar impedido para receber lá na frente em velocidade. Foi assim que ele conseguiu cavar a expulsão do zagueiro do Ceará, e porque ele já tinha ganhado a frente e ele ia sair numa situação muito boa, perto do gol. O que ele ia fazer depois não importa, mas ele ia sair numa situação muito boa ali, próxima ao gol. E depois tem o lance do pênalti, que ele também faz o mesmo desmarque. O Lucas Silva, eu sei que a torcida tem muita birra com ele, cara, mas eu acho que está acertando. E pode ser importante para segundo tempo. Principalmente tem o Mike, que sabe lançar muito bem. Tem do Bruno José, que sabe quebrar a linha de marcação em velocidade e sabe achar o passe para o desmarque de ruptura. Tem do Bruninho, que sabe fazer isso bem. Eu acho que é interessante. Vamos ter calma com o Lucas Silva. Eu acho que uma coisa que eu queria pedir pro torcedor. O Guarani começa a ficar melhor quando o Regis entra, na minha opinião. Por que quando o Regis entra? Parece que as coisas ali dão não taticamente necessariamente, mas o time ganha mais força, cara. E o Bruninho vai para a esquerda fazer a função do João Vitor. E o Bruninho consegue, por incrível que pareça, pasmem, o Bruninho consegue marcar melhor que o João Vitor. Bem melhor, inclusive. Então ali a gente ganha poder defensivo e ganha uma intensidade muito maior. Muito maior. E ali eu acho que a gente cresce um pouco. O time começa a ter mais vontade de ganhar o jogo. Uma pena o Bruno Mendes estar tão cansado já naquele momento do jogo, porque eu acho que se a gente tivesse o Bruno Mendes um pouquinho mais inteiro, cara, a gente ia tomar mais bola no campo de ataque, a gente tomou muita bola no campo de ataque, a gente ia conseguir tomar mais, a gente ia conseguir chegar em situação mais clara de gol, até porque em muitas situações o Mike lançava alguém, ou o Regis colocava a bola para o Bruno José, e o Guarani não tinha ninguém dentro da área. O Bruno Mendes não conseguia chegar a tempo dentro da área. Foi assim, num lance assim, que o Bruno José consegue chegar de frente pro goleiro. Só que aí eu não vou nem desmerecer o Bruno José. Eu acho que o goleiro saiu muito bem, cara. O goleiro do Ceará, que é o Bruno. 94, o Bruno, acho que ele sai muito bem e consegue fechar certinho o ângulo do Bruno José. Aquela bola veio muito forte para ele. Na hora de dominar, dá uma escapada, pouquinha coisa, cara. Foi um pecado, porque pela velocidade que ele veio, pelo amor de Deus. Bom, o que eu vi do jogo foi isso. Cara, foi muito interessante o xadrez entre os técnicos, principalmente a forma que o Chay foi usado e a forma que o Guarani usou para cauterar, né, para poder anular a superioridade numérica do Ceará pelos lados, mas me preocupa muito, não é de hoje que eu falo, e me preocupa muitíssimo à frente, a entrada da área ali do time do Guarani. Que se a gente for ver, o segundo tempo do Ceará mesmo teve muita finalização de frente pro gol de fora da área. É que não acertaram, mas teve muita. Se numa dessa acerta, aí complica, meu amigo. E é muito perigoso, né, você deixar a frente da área exposto, porque aí significa que você confia muito num contra um dos seus zagueiros. E eu não confio muito num contra um do Lucão, que não é muito bom nessa situação de um contra um mesmo, apesar de ter feito uma boa partida ontem. Ele não é muito bom nessa situação de um contra um, porque ele é mais zagueiro da sobra mesmo, é mais zagueiro que chega para acabar com a jogada. E o Alan Santos, muito lento, até chegar no meia, no atacante que vai estar de fora da área, já foi. Beleza? Presta atenção, Berto. Bom, peço perdão, tô meio rouco, com a voz muito ruim, porque ontem eu gritei muito no estádio, fiquei muito contente com o que aconteceu. Parabéns à equipe do Guarani. E seguimos, cara. Não há nada perdido, muito pelo contrário. Foi até um resultado bom, se você for ver. O Ceará é um time muito forte, tem muito banco. Cara, o Nicolas
que seria titular em qualquer time da Série B, é reserva do Ceará. Fechou? Te convido a seguir o canal aqui do Bugrecast, seguir a gente em todas as redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, tem até no LinkedIn o Bugrecast. E te convido a comentar aqui no post também se você concorda, se você discorda, o que você acha, se você estava ontem, o que você achou da festa que foi feita. Tem time aí em Campinas que não consegue colocar mais de 5 mil pessoas em jogo nenhum do campeonato. Te convido também a me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, _Vitorelli_, e no Twitter, Vitorelli.final. Fechou? Por hoje foi isso. Agradecer mais uma vez muito, muito e muito o Léo e o Pezão principalmente, mas a toda a equipe do Buricast que me dá a oportunidade de estar aqui falando do nosso amado Guarani. Fechou? Até o próximo jogo. Um abraço. Aproveitem. A fase está maravilhosa e tomara que continue.